Você sabia que a maioria das pessoas no nosso país tem problemas para dormir? Segundo a revista Sleep Epidemiology, cerca de 66% dos brasileiros relatam ter sono de má qualidade. E não para por aí, viu? A Associação Brasileira do Sono afirma que a insônia afeta 73 milhões de pessoas aqui no Brasil. Isso é preocupante, já que uma boa qualidade de sono é essencial para a nossa saúde física e mental. Hoje quem vai conversar com a gente sobre este tema e trazer dicas para ajudar a melhorar a qualidade do seu sono é a doutora Ana Paula Gonçalves. Ela é neurologista do Hospital Felício Roxo. Doutora Ana Paula, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por aceitar participar do nosso programa. Agradeço o convite e a oportunidade de falar desse tema tão importante. Doutora, muitas pessoas subestimam a importância do sono, né? De uma boa noite de sono. E a gente escuta frases como dormir é para os fracos, quando eu morrer eu vou dormir. Essas pessoas realmente acreditam que o repouso é uma perda de tempo, mas não é, né? De forma alguma. O sono é um processo que participa de várias funções importantes do nosso organismo. Da memória, das funções imunológicas, na criança, do crescimento, da secreção do hormônio de crescimento, nos adultos, do repouso relacionado aí aos nossos vasos, provocando um melhor controle da pressão arterial. Então, o sono não é um momento de repouso completo, assim, não é um momento inativo, na verdade. O nosso organismo está exercendo várias funções de extrema importância para a nossa qualidade de vida e para que a gente viva até tenha uma vida mais longa. Pois é, e ainda no perfil dessas pessoas, né, que subestimam o sono, tem aquelas pessoas que dormem só 4 horas por dia e falam, tô ligado no 220, 4 horas por noite, né, já é o suficiente para mim. O que você diria para essas pessoas que acham que podem dormir menos do que o corpo precisa? Olha, a demanda de sono é muito individual. Cada pessoa tem a necessidade de um número de horas de sono, né? Em geral, o ideal é uma noite de sono de no mínimo 8 horas, tá? Nós temos alguns poucos indivíduos que têm uma necessidade de sono menor, é o que a gente chama de dormidores curtos. São aquelas pessoas que às vezes dormem 4 a 6 horas por noite, mas ao acordar, acordam bem, restaurados, com toda a energia recarregada. Então, essas pessoas têm uma necessidade de sono menor para se sentirem bem, para restabelecerem as suas funções. Enquanto no outro extremo, nós temos pessoas que são chamadas de dormidores longos, que têm uma necessidade de mais de 12 horas de sono por noite para se restabelecerem. Claro que eu estou falando de exceções da minoria das pessoas. A maioria de nós precisa de 8 horas de sono, num sono de qualidade, para se sentir bem e disposto para o dia a dia. E é importante que a gente respeite, né, essa demanda nossa de sono para se sentir restaurado, para se sentir bem. Pois é, e quais são os perigos, né, de não dormir o suficiente, doutora? Olha, quando a gente não tem um número de horas de sono o suficiente, a gente começa a ter prejuízo de memória, começa a apresentar irritabilidade, alteração de humor, além de aumentarmos a chance de termos pressão alta, de até mesmo termos um infarto ou um derrame, né? Um acidente vascular cerebral. Hoje a medicina tem estudos mostrando que quem não tem uma qualidade de sono boa tem um risco maior de ter infarto, tem um risco maior de ter um acidente vascular cerebral, tem prejuízo de memória, tem prejuízo do rendimento, aumenta a chance de ter acidentes, né, no trânsito, porque a atenção está prejudicada. Então, como eu havia falado, o sono ele é fundamental para que a gente exerça as nossas funções durante o dia com qualidade. Nas crianças, para o rendimento escolar, para a atenção nas atividades e para o crescimento e ganho de peso também.
Então, a gente tem reações a longo prazo, né? Algo que com o tempo vai causando mal para a pessoa e também aquilo que vai afetar o seu dia a dia. Então, se eu dormir mal hoje, o meu dia amanhã pode não ser tão bom quanto se eu tivesse dormido bem, né? Exatamente. Nós temos consequências agudas, né? No dia seguinte, a gente não exercer as funções como deveria, a gente não estar bem disposto, aumentar o risco de acidentes e a longo prazo também. Pessoas que têm transtornos do sono, um dos mais comuns é a síndrome da apneia do sono, né? Que é aquela pessoa que ronca muito e tem pausas respiratórias durante a noite, ela pode evoluir com uma hipertensão, né? Com aumento da pressão arterial, difícil de tratar, pode evoluir com arritmia cardíaca. Então, a gente tem que garantir que o nosso sono seja de qualidade, tanto para que a gente viva bem no dia seguinte, para a nossa produção, quanto para a nossa vida a longo prazo, para a nossa saúde mesmo. Pois é, e algo muito comum sobre o sono que a gente escuta são as pessoas falando sobre a quantidade de horas dormidas. A senhora já falou um pouquinho sobre o tempo ideal do sono, mas a gente fez uma enquete no Instagram da TV Horizonte. E quem segue a TVH lá no Instagram sabe que toda semana tem enquete, viu? E a enquete dessa semana, doutora, a gente perguntou para os nossos seguidores. Na verdade, não foi uma pergunta, é uma afirmação. Precisamos dormir 8 horas por dia. A gente queria saber se as pessoas acreditam que é esse número fechadinho. Você precisa dormir 8 horas. E a gente vai conferir o resultado, olha só. Olha só, deu verdade, né? Então, 79% dos nossos seguidores acredita que é verdade. E aí eu te pergunto, doutora, é verdade ou é mito? Nós temos que respeitar o número de horas que o nosso organismo demanda para a gente se sentir bem, né? Então, assim, de uma forma rigorosa, eu tenho que dormir 8 horas por dia, é mito. Mas eu tenho que respeitar a minha demanda de sono. Se com 6 horas de sono eu me sinto bem no dia seguinte, eu me sinto disposto, eu tenho que respeitar essas 6 horas. Se eu demando de 8 ou 10 horas, eu tenho que respeitar essa demanda do meu organismo de sono. Esse número de horas que se aplica ao meu bem-estar. Isso é de extrema importância que a gente respeite. Certo. Então, vai de pessoa para pessoa e também é diferente entre crianças, adolescentes, idosos, adultos. Tem uma diferença porque a gente vê que os bebês, por exemplo, dormem muito, né? Sim, a demanda de sono varia muito com a faixa etária. Na primeira infância, a criança ela tem da primeira infância que eu digo, são em crianças abaixo dos 5 anos, elas têm uma demanda de sono maior, têm a necessidade de tirar cochilos durante a tarde, né? O bebezinho, então, recém-nascido, dorme muito tempo, né? Dorme a maior parte do dia. Na adolescência, os adolescentes também têm uma demanda de sono maior, mas nessa fase da vida é importante a gente manter uma disciplina, né? Não ficar dormindo até tarde demais. A disciplina é muito importante para o sono, a gente ter horários regulares de irmos dormir e de levantarmos, isso é importante. E, à medida que os anos passam, a nossa demanda de sono vai reduzindo. Os idosos, eles têm uma demanda de sono maior. Às vezes as pessoas comentam, nossa, mas o meu avô vive com sono o dia todo, a demanda de sono é maior. O que acontece é que muitas vezes os idosos, eles têm transtornos do sono, que prejudicam o sono noturno. Então, com isso, eles ficam sonolentos o dia todo. Mas isso precisa ser tratado e a demanda de sono, ela é reduzida em relação ao jovem e ao adolescente. Tá certo. E a gente pode dizer que tem algum alerta, por exemplo, tem algum tempo mínimo para a pessoa poder dormir e um tempo máximo? Porque, por exemplo, às vezes uma pessoa dorme 12, 13 horas seguidas, ou que dorme menos, né, que a gente já comentou no início do programa. Mas existe, doutora, um tempo mínimo e um tempo máximo de sono? Não existe um tempo mínimo e um tempo máximo, mas, em geral, menos de 4 a 6 horas de sono por noite é um tempo muito reduzido, né? A demanda, ela é muito individual. Existem pacientes que dormem 4 horas por noite e esse é o tanto de sono que é o necessário para que eles se sintam bem. Então, a gente não tem valores rigorosos, isso é muito individual, mas
isso tem que ser respeitado. Em geral, as pessoas têm uma demanda de sono maior do que em torno de 8 horas por noite. E, às vezes, a gente costuma seguir uma seguinte lógica, doutora. Vamos supor, eu costumo dormir 8 horas por dia, né? Todas as noites, na verdade, 8 horas por noite. E vamos supor que eu tive um dia mais intenso, uma semana mais intensa, então eu precisei dormir menos em uma noite e aí eu compenso no dia seguinte. Ou então, se eu tive uma semana muito intensa, passo o final de semana inteiro dormindo. Essa lógica está correta? Olha, o nosso organismo, ele não se restaura, a gente não consegue compensar o sono nos dias seguintes, sabe? Aquela semana que a gente trabalhou mais, que a gente dormiu menos, o nosso organismo sofreu com isso. Nós recompensarmos esse sono nos dias subsequentes, né, nos próximos dias, isso nos ajuda um pouco, mas ele não anula os malefícios que uma semana mal dormida causou à nossa saúde. Como eu disse, a pressão, a memória, a atenção, né? Então, uma coisa não compensa completamente a outra, não. Sim, e voltando naquela pessoa, naquele perfil, né, que a gente falou no início do programa, de uma pessoa que não subestima o sono, acredita que pode dormir pouco, pode acontecer dessa pessoa simplesmente não estar percebendo os sintomas da falta do sono e isso ser cobrado a longo prazo? Na maioria das vezes, as pessoas não percebem. As pessoas não dão o devido valor, a devida importância ao sono e elas acham que a causa é outra. É muito frequente nos consultórios a queixa, eu estou com déficit de memória, minha memória não está boa. Será que isso é uma falta de vitamina? Será que eu estou com algum problema de saúde? E quando a gente vai conversar com o paciente, a gente vê que aquele paciente não está dormindo bem. Ou porque ele tem algum transtorno, ou porque está com uma demanda excessiva de trabalho. Então, é muito frequente as pessoas não terem a percepção de que não estão tendo um sono bom e atribuir os sintomas a outra causa. É comum paciente com irritabilidade, às vezes paciente com transtorno depressivo, por não estarem dormindo bem, por terem uma apneia do sono, ou por não respeitarem o que a gente chama de higiene do sono, que são medidas importantes para que a gente tenha um sono de qualidade, né? Além disso, os pacientes queixam criança que está com déficit de crescimento, a gente não está crescendo da forma adequada. Quando a gente vai conversar, essa criança não está tendo um sono bom e com isso não secreta hormônio de crescimento e não cresce bem, né? Idosos que a queixa eu acordo muito para ir ao banheiro durante a noite. Na verdade, esse ir ao banheiro durante a noite não é um problema da urina, com a micção, é um problema do sono, que a gente não secreta um hormônio chamado hormônio antidiurético, que quando o sono ele é adequado, esse hormônio é secretado e permite que a gente durma a noite toda. Quando a gente tem um sono fragmentado, a gente não secreta esse hormônio e demanda a ida ao banheiro mais vezes. Então, isso é muito frequente, o paciente achar que tem um problema e, na verdade, é outro, atribuído ao sono que ele nem percebeu. E a gente está falando muito sobre a falta do sono, né? A pessoa que dorme pouco. Mas quais são os perigos de dormir demais, dormir em excesso? Olha, o excesso do sono, algumas pessoas têm enxaqueca. Quando dorme em excesso, isso pode provocar alguma crise de enxaqueca, né? E a gente tem que ter uma rotina, a gente tem que fazer atividade física, ter uma boa alimentação e ter um número de horas satisfatórios, mas sem que seja em excesso. Às vezes, dormir demais, a hipersonia, né, que nós chamamos, ela pode ser um sinal de um transtorno depressivo, de uma depressão ou de alguns outros transtornos do sono. Então, dormir para mais também não é uma coisa interessante. A gente tem que garantir que o nosso sono seja de qualidade e no número de horas razoável, e não em excesso, não em menos que o necessário. Bom, nossa equipe foi às ruas para saber um pouco mais sobre quanto tempo as pessoas dormem por noite e se elas fazem alguma coisa para ficarem acordadas durante o dia. Olha só. Quantas horas por dia costuma dormir? 5, 6.
Depende. Eu tento dormir às 8 horas, né, que eu acho que é o adequado, mas nem sempre a gente consegue por causa da rotina nossa, estresse e cansaço do dia a dia. Umas 8, 7 horas por dia. Eu durmo normalmente 12 horas por dia, mas eu tenho que tomar alguns remédios para poder conseguir. Em torno de 6 a 8 horas. E quando tá com sono assim durante o dia, né? Toma um cafezinho, energético, tem esse hábito ou não? Não tenho esse hábito, não. Não tomo nada. Também não tomo nada não. Eu pretendo começar a tomar alguma coisa porque tô com um pouco de dificuldade recentemente para dormir. Não, sono natural. E quando tá assim, sem muita disposição ao longo do dia, né? Toma café, energético? Todo dia. Energético não, café. Não. Só o café mesmo, do dia a dia, mas fora isso eu não uso nenhum outro suplemento, né, para manter a disposição, não. Depende muito, dependendo do dia. Por exemplo, se for de manhã eu tomo café e normalmente quando eu preciso de trabalhar de noite ou virar algumas noites eu tomo energético mesmo. Um cafezinho, né? Como bom mineiro, a gente gosta de um café. Doutora, nesse vídeo a gente percebe que as pessoas entrevistadas, elas não costumam tomar nada para inibir o sono, mas geralmente elas tomam o café durante o dia para terem um pouquinho mais de disposição. Isso é indicado, tomar o café? Olha, o café, ele é uma bebida saudável, né? Realmente melhora a nossa disposição, mas a gente tem que tomar alguns cuidados. Nós não podemos tomar café em excesso. E não ingerirmos café ou outra bebida que contenha cafeína, seja ela refrigerante ou chá preto, após as 18 horas. Porque a ingestão desses produtos depois das 18 horas vai fragmentar o nosso sono e piorar a qualidade da insônia inicial, né, dificuldade de iniciar o sono. Café, então, é uma bebida interessante que melhora a disposição, mas em excesso não é recomendado. Então a gente percebe que o estilo de vida interfere muito na qualidade do nosso sono, né? Muito. Um outro ponto que as pessoas não costumam valorizar, mas que são essenciais, né? Existem as medidas de higiene do sono que a gente deve seguir para que a gente tenha um sono de qualidade, que são elas. Ter rotina para dormir. A gente tem que usar a cama só para dormir ou para atividade sexual. A gente não deve lanchar deitado na cama, assistir televisão, ficar mexendo no celular. Isso fragmenta muito o sono. A gente deve fazer essas atividades na sala. E quando o sono vir, nós nos dirigimos ao quarto para deitarmos. A não ingestão, então, de café, refrigerante, chá preto depois das 18 horas. Atividade física é muito importante para várias funções do nosso organismo e para o sono também, mas a gente tem que ter atenção para não fazermos atividade física até 4 horas antes de irmos dormir. Então, se eu estou acostumada a dormir 22 horas, eu tenho que terminar minha atividade física até as 18 horas. Porque a atividade física libera substâncias estimulantes no organismo e prejudica tanto a qualidade do sono quanto causa insônia inicial, a dificuldade de iniciar o sono, né? Então, o ambiente também. É importante a gente dormir num ambiente fresco, escuro. Tudo isso é de extrema importância para um sono de qualidade, né? Um sono restaurador. E a senhora já falou sobre algumas consequências, né, da falta do sono ou das noites mal dormidas. Mas quais são, doutora, as doenças relacionadas ao sono, as principais? Olha, uma doença muito comum e que é subestimada, né, que as pessoas não dão o devido valor, é a apneia do sono. A apneia do sono, ela acontece quando quando a gente começa a dormir, o nosso organismo relaxa, a gente tem um relaxamento da musculatura do pescoço, e com isso, a traqueia, né, que é por onde o ar entra pelas nossas narinas e chega ao pulmão, ela se estreita, com isso, reduz a passagem de ar, e para que a gente não pare de respirar completamente, o nosso cérebro envia uma mensagem para a gente acordar e voltar a respirar normalmente,
Na maioria das vezes, esse despertar, ele não é consciente, é o que a gente chama de microdespertar, a gente não repara, né? A gente não nota que a gente acordou durante a noite, mas a gente fica acordando repetidamente. Eu tenho pacientes que acordam 100 e tantas vezes por hora, alguns acordam 20, 30, e com isso, o nosso sono ele é comprometido. Então, a apneia do sono é uma das principais doenças. Além disso, insônia é muito comum, a falta de higiene do sono também é muito frequente. Existem várias doenças do sono que contribuem aí para o comprometimento da nossa saúde e que são muito frequentes na nossa população. Você falou da insônia, né? Muita gente deita para dormir e não consegue de jeito nenhum dormir. Ou então dorme, mas acorda no meio da noite, não consegue mais. Ou acorda mais cedo do que estava esperando acordar e não consegue mais dormir. Então, a gente já pode considerar que isso é a insônia, né, doutora? Quais são os sinais de alerta da insônia, né? Quando que a insônia pode ser considerada um problema para a vida da pessoa? Quando a pessoa acorda no outro dia e não se sente bem. E passa o dia irritado, mal-humorado, com transtornos de humor, com prejuízo da capacidade de concentração, de memória. Aí a insônia já está prejudicando o sono e ela tem que ser tratada. E a dificuldade em iniciar o sono estão relacionados algumas vezes à depressão, a transtorno depressivo. E quando a gente acorda com muita frequência durante a noite ou acorda bem mais cedo do que o desejado, pode estar relacionado à ansiedade, alguns transtornos de ansiedade. Então, o nosso organismo ele funciona como um todo. Uma coisa não vem isolada da outra. Então, a gente precisa avaliar a pessoa, o paciente, de uma forma geral. A gente precisa avaliar o sono e o impacto que o sono está tendo em toda a sua qualidade de vida, né? E a partir do momento que a insônia resulta em transtornos de humor, comprometimento da capacidade, da atenção, da memória, traz prejuízo para o paciente no trabalho, no seu relacionamento familiar, ela precisa ser tratada. E a gente vive hoje na era tecnológica, né? Digamos assim. Eu queria te perguntar qual que é a influência das telas, seja de um celular, televisão, computador, na nossa rotina de sono. Eu acho que o principal fator que compromete é nós levarmos a tela, o celular, o computador para a cama e continuarmos ali mexendo, esperando o sono vir. Eu tenho alguns pacientes que me falam, mas quando eu fico assistindo a televisão ou quando eu fico mexendo no celular, isso facilita que o meu sono venha. Só que muitas vezes esse sono vem fragmentado e não vem um sono de qualidade. Então isso compromete sim a qualidade do sono, além de, em muitos casos, causar insônia inicial. A gente se envolve na atividade e o sono não vem. Acabamos aí por ir dormir 1, 2, 3 horas da manhã. Isso é muito comum em adolescentes, né, em adultos jovens. Então, é uma coisa que a gente tem que evitar. Tem um impacto negativo. E além disso, o que mais pode atrapalhar uma boa noite de sono? Eu imagino que desligar o celular também pode ajudar muito, né? Desativar os sons, para você não ser interrompido durante a noite, né? Mas o que mais pode atrapalhar essa noite? Um ambiente barulhento, né? Quando a gente, às vezes, mora num local onde tem muito trânsito durante a noite. O calor, é importante que o quarto ele seja um quarto arejado, fresco, para que a gente durma bem. Preocupações excessivas, a gente ir dormir pensando no dia de amanhã, o que a gente tem por fazer, ou problemas do dia a dia. O ronco, né? Ronco é uma coisa importante. Um colchão que não seja um colchão de qualidade, ou um colchão extremamente macio que não favoreça a postura, ou um muito rígido, muito duro, que provoque aí dores musculares. A ingestão de refrigerante, café ou muito líquido depois das 18 horas. A atividade física depois das 18 horas também pode prejudicar a qualidade do sono. Então, todos esses são detalhes que a gente tem que ter atenção para que a gente tenha um sono de qualidade.
E doutora Ana Paula, algumas pessoas sentem muito sono ao longo do dia e acabam tomando energético ou produtos similares, né, para conseguir se manter acordado. E aí chega à noite, está com muita energia, não consegue dormir, acaba tomando o medicamento para dormir, não dorme bem, acorda com sono, toma o energético e aí vira um ciclo, né? A gente conheceu a história do Henrique Guerra. Há um tempo atrás, o Henrique ele enfrentou isso e a gente vai conhecer um pouquinho mais agora. Eu estava começando um serviço novo e começando o meu MBA também, minha pós. Aí, então, eu pegava serviço por volta das 7 horas, aí tinha que acordar umas 6, ficava direto no serviço e já ia direto pro MBA, ficava lá até umas 11 horas da noite, para depois chegar em casa, ter que dar conta de dormir e refazer a rotina no dia seguinte. Então, de manhã, acabava tomando um pote de guaraná durante o almoço. Durante o almoço e durante o fim do serviço, eu tomava duas latinhas de energético. E no início da aula, eu tomava mais um pote de guaraná. Para depois, quando chegava em casa, por volta de meia-noite, 1 hora, já ter que conseguir dormir, que aí o sono já acabava. Aí eu tinha o Zolpidem, ou então, dependendo, o Dramin. Isso foi durante mais ou menos 1 ano, que foi o período do meu MBA. Acabei conseguindo a oportunidade de trabalhar numa academia. Aí eu descobri que a melhor coisa para ativar mesmo a minha rotina seria fazer atividade física mesmo. Pois é, com a correria do dia a dia, a gente tem muita coisa para fazer, muita preocupação, trabalho, estudo, ainda tem a nossa vida pessoal também, né, a rotina de casa. A gente acaba ficando sobrecarregado e não dá conta. Às vezes precisa tomar um energético para conseguir lidar com toda aquela rotina e na hora de dormir também não consegue dormir porque está ligado no 220, né? E doutora, qual que é o perigo aí dessa ação, né, de fazer isso com a gente? Então, esse é um tipo de rotina que a gente deve evitar a todo custo, né? Se a gente tem uma boa noite de sono, no outro dia o nosso rendimento vai ser bom, a gente vai ter a maior produtividade que o nosso organismo permite. Quando a gente dorme mal e faz uso do energético, além da energético, café e outras substâncias, além do nosso rendimento não ser o mesmo que uma boa noite de sono nos propiciaria, a gente ainda põe a nossa saúde em risco. Eu já vi pessoas que por excesso de energético e outras substâncias nunca tinham tido crises epiléticas na vida, mas por excesso de estimulantes e por estarem já várias noites sem dormir, apresentaram uma crise epilética, né? Então, a gente tem que evitar isso a todo custo. E os medicamentos para induzir o sono, eles facilitam que o sono venha. Então, em alguns transtornos e alguns tipos de insônia, eles são importantes, mas eles devem ser usados por um curto período, por 3 meses. Ele não vai curar a insônia. O que vai curar, ele vai apenas induzir o sono durante o período que ele está sendo administrado. O que vai curar, de fato, a insônia e o que vai fazer com que a gente tenha um bom rendimento no dia seguinte é um sono de qualidade. É a gente adaptar uma rotina que seja adequada, né? E que propicie que o nosso organismo funcione bem, que a gente preste atenção no que nós estamos fazendo, que a gente tenha uma boa memória. Então, essa é uma ilusão acharmos que se eu tomar energético estimulante, eu vou ficar acordado e render mais. E chegando à noite, como o sono foi embora, eu vou tomar um indutor do sono. Isso é uma ilusão. Quando a gente fica acordado por substância, o nosso rendimento não é o mesmo. A qualidade do nosso trabalho, dos nossos estudos, das nossas atividades não é a mesma. Então, a melhor forma de produzirmos bem e de dormirmos bem é termos uma rotina saudável. Com atividade física pela manhã, como, né, a gente viu que teve repercussão aí no depoimento durante o vídeo, horários regulares de irmos dormir, um ambiente adequado do sono, é isso que vai garantir a nossa produtividade e a nossa saúde.
E o interessante na fala do Henrique é que simplesmente pelo fato dele trocar a atividade física para o período da manhã, ele conseguiu adaptar a rotina dele, né? Então, ele gasta essa energia de manhã. Eu imagino que procurar essas atividades ao longo do dia ajuda muito, né, doutora? Para chegar ao final do dia, você já está cansado e pode dormir tranquilamente. Fazer atividade física de manhã tem um impacto muito grande na qualidade do sono. E uma das formas que a gente tem de evitar doença de Alzheimer e prejuízo de memória é a atividade física regular. Sem contar o impacto que tem na função cardíaca, na pressão arterial. Então, assim, a atividade física é uma atividade essencial para a nossa saúde. Sim, e doutora, quais são os sinais de alerta que uma pessoa deve ficar atento? Por exemplo, eu não percebo que eu não durmo o suficiente, mas eu sinto alguns sintomas que eu não sei o que são, às vezes acho que é alguma outra coisa que não está relacionada ao meu sono, né? Em relação às noites mal dormidas, quais são esses sinais de alerta? Olha, os principais sinais que a gente não está tendo sono de qualidade são: quando acordamos pela manhã, uma indisposição, aquela necessidade de querer ficar mais na cama, de querer dormir mais, mesmo que a gente tenha dormido um número de horas que a gente aparentemente seja satisfatório. Se a gente acorda indisposto e querendo dormir mais um pouquinho, isso é um sinal de que o sono durante a noite não foi um sono de qualidade, tá? Déficit de memória, tanto em jovens quanto em pacientes idosos, é um indicativo que o sono tem que ser avaliado. Pressão que não controla facilmente com medicamentos para regular a pressão, né? Uma hipertensão refratária pode ser indicativo de um transtorno do sono, tá? Obesidade, porque tanto o prejuízo do sono inibe o hormônio da saciedade e com isso a pessoa come mais, e ela comendo mais piora a qualidade do sono, então vira um ciclo vicioso, né? Déficit de atenção, quando a gente está com dificuldade de concentrar e de consolidar o aprendizado. Então, são vários os indicativos. Quando a gente não está bem disposto, o sono ele tem que ser avaliado. Numa avaliação médica, todo médico, seja ele de qualquer especialidade, ele deve questionar o paciente se ele está dormindo bem e se ele tem uma boa disposição.